Sejam todos bem-vindos à nossa videoaula do curso de extensão do AutoCAD para a comunidade. Nessa videoaula falaremos sobre o comando pirâmide, que é um comando desse software utilizado para desenhar pirâmides no ambiente 3D. Como nós estamos trabalhando no ambiente 3D, nós temos que modificar nosso estilo de visualização da tela para a opção SW isométrico. Aproximamos o cursor aqui da esquerda do modo de views, apontamos o cursor na opção SW isométrico, clicamos com o botão esquerdo do mouse e agora nós estamos com a nossa tela no ambiente 3D para poder desenhar esse poliedro. Como é que procedemos? Vemos no menu Home, aqui à esquerda nós temos o menu dos sólidos básicos, nós clicaremos aqui na opção pirâmide. Uma vez definido o comando, ele vai pedir para que a gente defina o centro da base ou a opção Edge ou Side. Antes de clicarmos no centro da base, porque nós almejamos fazer a base dessa pirâmide primeiro inscrita na circunferência e depois circunscrita na circunferência. Nós temos que definir o número de lados da base. Nós vemos aqui na opção Side, clicamos com o botão esquerdo do mouse. No caso, como nós queremos fazer com 7 lados, a opção 7 já está aparecendo. Se fosse um valor contrário, nós digitaremos esse valor, apertamos o Enter. Ele vai pedir o centro da base é essa circunferência que aqui está, nós clicamos no Snap de centro. E ele vai perguntar se é circunscrito. Nesse caso aqui, nós estamos querendo fazê-la inscrita. Se eu não apertar aqui na opção circunscrito, basta que a gente movimente o nosso mouse até ele achar o ponto de quadrante. Uma vez que ele achou o ponto de quadrante, nós clicamos, nós desenhamos aquela circunferência, ou seja, o polígono inscrito na circunferência. Depois de desenhado o polígono da base, definimos a altura dela, que é 40 unidades. Basta que digitamos 40, apertamos Enter. Fizemos o desenho da nossa pirâmide, cujo polígono da base está inscrito na circunferência. Se ele estiver circunscrito na circunferência, como procedemos? Entramos no comando pirâmide, definimos o número de lados, nesse caso é 7, confirmamos com Enter. Vamos definir o centro da circunferência. Ao aproximar o cursor da circunferência, nós observamos que o centro dela aparece com aquela cruz. Aproximamos o cursor da cruz, já identificamos o snap de centro, clicamos com o botão esquerdo do mouse e aqui ele vai perguntar na barra de comando se a gente quer circunscrito. Como nós queremos circunscrito, nós aproximamos o cursor, damos um clique com o botão esquerdo do mouse. Ele vai pedir para que seja definido o raio da base. Essa circunferência ela tem um raio de 30. Ou a gente acha o ponto de quadrante, marca, ou definimos o raio da base como 30 unidades, que ele já fez ali o nosso polígono circunscrito, e o passo seguinte é definir a altura dessa pirâmide, que é 40 unidades. Apertamos o Enter, fizemos o desenho de uma pirâmide cuja base é um polígono de 7 unidades, circunscrito a uma circunferência de raio de 30. A outra forma de se fazer a pirâmide é desenhar a pirâmide sem ela estar circunscrita ou inscrita em uma circunferência. Nós entramos com o comando pirâmide. Nesse caso, o que vai ocorrer? O polígono da base vai ser um polígono de regular, cujo lado tem um determinado valor. Nós aqui queremos fazer com 7 lados, onde cada lado tem 20 unidades de comprimento. Entramos aqui no comando pirâmide, ele vai pedir o centro da base ou a opção Edge ou Side. O Side a gente já viu que a gente define o número de lados, então a gente não precisa alterar, porque ele já automaticamente vai seguir as alterações que foram feitas anteriormente. Nesse caso aqui, nós vemos aqui na opção Edge, marcamos ela. Antes disso aqui, vamos deixar o ortogonal ligado. Clicamos agora na opção Edge. Ele vai pedir o primeiro ponto, nós clicamos na nossa tela. Uma vez clicado, ele vai pedir o segundo ponto. O segundo ponto vai ser exatamente o valor do lado.
Como eu quero o lado de 20 unidades, nós digitamos 20, apertamos Enter. Definido o polígono da base, o passo seguinte é definir a altura dessa pirâmide. Eu quero que ela tenha uma altura de 40, digitamos 40, apertamos Enter. E nossa pirâmide foi construída sem ela estar com o polígono da base inscrito ou circunscrito a uma circunferência. Com o PAN, vamos puxar nossa tela para a esquerda e nós vamos fazer agora uma pirâmide cujo polígono da base é um quadrado e ela vai ter que estar deitada nessa posição. Nós entramos aqui no comando pirâmide novamente. Nós vamos definir o número de lados da base, vemos aqui na opção Side, clicamos com ela. Vamos definir como 4, que agora não é mais 7. Ele vai pedir o centro ou a opção Edge, nós vamos clicar aqui na opção Edge, porque essa pirâmide ela não está nem inscrita nem circunscrita. Uma vez clicado na opção Edge, nós vamos definir o primeiro ponto. Vamos definir o primeiro ponto. Depois ele vai pedir o segundo ponto. Nesse caso, o segundo ponto vai ser o próximo vértice, que vai definir o lado da base dessa pirâmide. 20, digitamos 20, apertamos Enter. Feito isso aqui, ele pede para que seja definido a altura ou essas três opções aqui. Nesse caso aqui, para que essa pirâmide ela fique deitada, nós temos que clicar aqui na opção Accent Point, clicamos com o botão esquerdo do mouse. Como nós estamos com o ortogonal ligado, se eu movimentar o mouse para a direita, a pirâmide ela vai ficar com essa orientação. Se movimentarmos para a esquerda, ele vai ficar com essa orientação. Se eu movimentar ele para frente, a pirâmide fica nessa orientação. Se eu movimentar ele para trás, ela vai ficar nessa orientação. Nesse caso, então, movimentaremos ele para frente e definiremos a altura, que tem o valor de 40. Apertamos o Enter e a nossa pirâmide ela foi desenhada. Vamos com o PAN movimentar nossa tela aqui para a esquerda, que agora nós vamos mostrar como que se faz o desenho de um tronco de pirâmide. Assim como foi feito na aula de cone, nós temos um procedimento muito mais rápido aqui pelo comando pirâmide para fazer esse tronco de pirâmide, ao invés de usar o comando slice. Então nós damos aqui no comando pirâmide, ele vai perguntar, vai pedir o centro ou a opção Edge ou Side. Nesse caso, como nós vamos fazer com 4 unidades o lado, então nós não precisamos alterar o Side. Clicamos na opção Edge. Lembrando que as medidas são 30, que vai ter a base inferior, e a base superior vai ter 10 unidades. Os lados daquele tronco de pirâmide. Então nós clicamos aqui na opção Edge. Vamos clicar aqui em um ponto. Ele vai pedir o segundo ponto vai ser 30, que é o valor do lado da base. Apertamos Enter. Com isso aqui, a barra de comando ela vai pedir a altura. Nesse caso, como eu não quero fazer uma pirâmide, eu quero fazer um tronco de pirâmide, nós temos que clicar aqui na opção Top Radius. Ele vai pedir para que a gente especifique o raio, na verdade a medida do lado superior. Como nós queremos adotar uma distância de 10, digitamos de 10, apertamos Enter. Feito isso aqui, ao movimentar o mouse para cima ou para baixo, nós já temos aqui o nosso tronco de pirâmide definido. O passo seguinte é definir a altura. Como nós almejamos uma altura de 20, digitamos 20, apertamos Enter. O nosso tronco de pirâmide ele foi desenhado. Agradeço a todos pela participação e até a nossa próxima videoaula.